Olá, está começando o Power Pixel. Confira e fique por dentro das influências que estão por trás da produção audiovisual de alunos de Rádio, TV e Design da Unesp. Saiba também como solucionar dificuldades a partir do improviso e da criatividade. E acompanhe as tendências do mercado audiovisual. E agora vamos discutir o importante papel do figurino e da maquiagem como elementos essenciais da narrativa. O figurino não é composto apenas pelas vestimentas, mas também por acessórios utilizados pela personagem. É o responsável por mandar mensagens subliminares sobre a personalidade das personagens. A primeira etapa de trabalho de um figurinista é a leitura da sinopse e perfil das personagens. Em seguida, com a ajuda de pesquisa, ele deve interpretar a personagem, idealizá-la, elaborar os rascunhos, chamados de croquis, e coordenar a equipe de confecção dos vestuários. O figurino atua como um cenário trazido à escala humana, que se desloca com o ator pela cena. E a partir dele, o espectador consegue fazer leituras sobre a expressão individual da personagem, seu papel social, o período em que se passa a narrativa, a idade da personagem e a acentuação de seu psicológico. E como tudo no audiovisual está interligado, com o figurino não poderia ser diferente. O figurinista deve estar em sintonia e muito atento à iluminação que será utilizada na cena, já que a cor da luz e dos filtros utilizados podem alterar diretamente a cor dos tecidos. Mas não são apenas de roupas que se vale o figurino. Outro elemento que faz toda a diferença é a maquiagem, que deve ser idealizada junto com o figurino, com a mesma proposta de criar e contextualizar personagens em uma trama. O envolvimento com as narrativas é tamanho que muitas vezes passam despercebidas várias técnicas de maquiagem utilizadas que vão compor o perfil da personagem ou contextualizar alguma cena. Já parou? Acho que já. Com a evolução das técnicas de produção audiovisual e a alta definição da imagem, a maquiagem também teve que evoluir, com produtos apropriados, novas técnicas e truques. Assim também acontece com o figurino. Em 1970, por exemplo, a figurinista Marília Carneiro criou um novo conceito de figurino ligado à moda. Ela passou a adaptar peças prontas ao invés de confeccionar tudo. E diferente do que muitos pensam, o figurino não é apenas moda, ele carrega a carga emocional do personagem. Mas pode utilizar as tendências da moda em sua composição e até mesmo virar moda. Pois é, quantas vezes roupas e acessórios de personagens também não viram tendência nas ruas? Na construção de um personagem, né, na composição do seu universo, a caracterização do personagem ele influencia na percepção, na sua personalidade, no caráter, o sentimento e a intenção desse personagem na obra. E com isso é possível identificar o que ele representa nessa narrativa. Através da caracterização, é possível assim, reconhecer sentimentos, uma posição social, uma época, um lugar, tudo um universo onde vive esse personagem. A textura de um tecido ela pode transmitir algo, então, como por exemplo a posição social desse personagem. Se for um tecido mais rústico, com uma trama mais natural, isso vai representar algo. Na época das guerras mundiais, por exemplo, as silhuetas eram mais masculinas, porque era um tempo mais assim sombrio, né?
meio de tristeza para os países. Então, as silhuetas também influenciavam no jeito das pessoas se vestirem. Então, se isso for resgatado para um personagem, isso vai identificar a época que ele está vivendo e também um pouco da personalidade dele. Em relação às cores, elas são elementos fundamentais para a formação da imagem do personagem. É um papel crítico nessa formação, porque assim, ela tem todo um poder de criar uma atmosfera para essa cena, ela expressa sensações, ela vai afetar a percepção do público em relação ao personagem e todo esse universo, toda essa ambientação. Estamos de volta com o Papa Pixel. E agora vamos falar de uma das nossas paixões nacionais, a telenovela. A primeira telenovela brasileira, Sua Vida Me Pertence, foi ao ar em 1951, exibida pela TV Tupi às terças e às quintas-feiras. Mas para o público criar o hábito de assistir as novelas, era necessário um produto que fosse exibido todos os dias. Foi aí que surgiu em 1963 a primeira telenovela diária, 24599 Ocupado. Mas afinal, aonde é que você vai? Quando é que a senhora vai deixar de ser biblioteira? E não é porque você se separou do Theo que agora eu não me... A partir da segunda metade da década de 60, as emissoras de TV decidiram investir em telenovelas. No início, o gênero mantinha o mesmo estilo das novelas radiofônicas, que eram marcadas por dramalhões latinos. Não se faz sofrer as pessoas que a gente ama. Foi aí que ganhou força a autora Glória Magadã, que tinha um descomprometimento total com a realidade brasileira em suas tramas. Ao final dos anos 60, a telenovela já estava consolidada no Brasil. Surgiu então a necessidade de adaptá-la com a linguagem e histórias mais próximas da realidade brasileira. Na Rede Globo, a autora Glória Magadã perdeu seu espaço para Janete Claire, e o rompimento total se deu com a novela da nova autora, Véu de Noiva. O estilo atual da novela, com algumas modificações ao longo dos anos, se consolidou. Um dos marcos da telenovela brasileira foi Irmãos Coragem, que com o tema mais faroeste, levou também os homens a assistirem novelas. Hoje, a telenovela é uma obra aberta. O público influencia as decisões do autor de acordo com a sua identificação ou rejeição com algum personagem. E além de voltadas para o entretenimento, as novelas também discutem assuntos polêmicos e têm a intenção de conscientizar a população. É um grande fenômeno de massa e também um dos nossos principais produtos audiovisuais de exportação. Atualmente, as gravações de uma telenovela começam com aproximadamente 4 meses de antecedência, com capítulos de 55 minutos que vão ao ar de segunda a sábado durante cerca de 7 meses. No entanto, o período de exibição da novela depende muito da sua audiência. E com toda aquela produção que as telenovelas exigem, você imagina quanto custa para uma emissora produzir uma telenovela? Os números são bem altos. Um capítulo de novela, como por exemplo Avenida Brasil, que fez muito sucesso recentemente, custava em torno de R$450 mil. Mas aí a gente se pergunta, e o lucro? Como a TV brasileira é financiada pela publicidade, com a novela não poderia ser diferente. São os comerciais que passam durante seus intervalos que pagam toda a sua produção. Um comercial vinculado em rede nacional no horário nobre tem um valor aproximado de 535 mil. E com todo esse retorno publicitário, a emissora consegue pagar os custos da novela e ainda por cima tem um faturamento na casa dos bilhões de reais.
principais gêneros produzidos aqui no Brasil. Tanto que o Brasil até exporta a novela para outros países. Ela existe desde a década de 50 e esse formato, apesar de antigo, ele tem que ser reinventado ao longo do tempo. Então, o que acontece? Com o surgimento de novas mídias, internet, a novela teve que se reinventar, trazendo o conceito, que foi sugerido por Henry James, de cultura da convergência, onde a televisão ela passa a existir também em outros meios, no caso a internet, trazendo conteúdos complementares ao da trama principal. A Rede Globo, percebendo isso, mudou suas novelas. Em 2012, a novela das Sete Cheias de Charme inovou, trazendo primeiramente o conteúdo para a web, antes mesmo dele ser passado na trama. Haviam as 4 personagens que formavam um grupo musical, as Empreguetes, e no final do capítulo elas falaram que no site delas havia um vídeo de um clipe da música delas disponível. E realmente esse site era real e o clipe estava disponível. Primeiro na internet, antes mesmo de ser passado. Essa nova tendência das telenovelas, de trazer o público para outras plataformas e fazer com que ele participe, comentando dos blogs, criando enquetes em sites oficiais de novela, enquetes perguntando que rumo o personagem deve tomar, quem deve ficar com quem, os casais, o que deve acontecer, produtos que tem na novela são colocados à venda em lojas virtuais, tudo isso gera uma cultura participativa. O telespectador não está lá mais passivo, ele é ativo, ele participa ativamente da produção, ajuda, ele é coautor da obra muitas vezes. E esse termo de cultura participativa também foi trazido por Henry James. De volta com o Power Pixel. E agora você confere o curta-metragem O Método. Produzido pelos alunos de Rádio e TV para o trabalho interdisciplinar de 2012, o curta foi inspirado no conto O Sistema do Professor Alcatrão e Professor Pena, de Edgar Allan Poe. E conta a história de Miguel, um médico recém-formado que decide visitar uma instituição psiquiátrica experimental para conhecer um método peculiar de tratamento dos pacientes. O método participou do Loco de Ouro, evento de premiação de curtas da Locomotiva, empresa júnior de rádio e TV, e ganhou os prêmios de roteiro, melhor fotografia e melhor captação de som. Assista agora O Método e a gente vai ficando por aqui. Até mais!
Com licença, meu nome é Miguel Fisgon, acabo de me formar médico. Eu mandei uma carta pro Dr. Mailad sobre a possibilidade de uma visita. Ele disse que me apresentaria ao sanatório e que eu poderia posar aqui esta noite. Por favor, colega, queira me desculpar, mas os tempos estão mudando e precisamos ser cautelosos. Perdão por chegar já de noite, Dr. Mailad, mas é que eu sofri diversos contratempos que me atrasaram um pouco. Não se preocupe, meu jovem. Devo confessar que havia me esquecido da sua visita. Mas faça o seguinte, o quarto de hóspedes é acima, entrando por aquele corredor à esquerda, a penúltima porta à direita. Suba com seus pertences. Fique à vontade. Pobre Miguel, assustando-se com uma moça tão bela. Por acaso estudou numa escola só para rapazes e não está acostumado à presença de uma espécime do sexo oposto? Não, senhor. Ela é uma paciente? Não. É minha sobrinha, Eugênia. Seu marido morreu há pouco e para ocupar sua cabeça ela vai passar uns tempos aqui comigo. Ela está de luto, em voto de silêncio, em respeito ao marido. Me desculpe, senhor. É que eu vi sobre seu método de tratamento pela complacência, em que os internos podem andar livremente pelas instalações. Então eu pensei que ela... Não se desculpe, rapaz. Eu é que devo agradecer a sua prudência. Já tivemos problemas com visitantes displicentes enquanto aplicávamos o método suave. O senhor quer dizer que não se aplica mais? Sim. Desisti do método há pouco menos de um mês. Logo depois de responder a sua carta. Peço desculpas por não tê-lo avisado antes. Mas tivemos alguns problemas com ele. Tornou-se arriscado. Queria muito tê-lo conhecido. Mas o que mais pode me dizer sobre ele? O método consistia principalmente de dois aspectos. Na liberdade em que os doentes eram tratados, sendo que pedíamos que eles próprios controlassem, vigiassem o comportamento dos outros. É muito valioso confiar no discernimento de um louco, dar-lhe responsabilidade. Em segundo lugar, encorajávamos os caprichos dos doentes. Por exemplo, tínhamos esse homem que acreditava ser uma galinha. Seu tratamento consistiu em ser alimentado somente com milho cru durante toda uma semana.
E depois? Vimos que levar as ideias de um louco ao extremo atrapalhava a sua lógica. Antes que terminasse a semana, o homem se viu contrariado e abandonou a ideia de ser uma galinha. Ficou curado? Na verdade, virou um gato, porque gostava mais de atum. Mas algum progresso foi feito. Sim, claro. Mas que pena não pude ter contato com o método. Não fique chateado. Posso lhe garantir algo tão interessante quanto. Coincidentemente, no jantar desta noite, estarei recebendo vários especialistas da loucura. Médicos, amigos meus. E você poderá indagá-los à vontade sobre seus casos mais curiosos, surpreendentes. Realmente interessante. Tenho que me retirar e conferir os preparativos para o jantar, que será servido às 9 horas. Fique pronto. Olá, meu rapaz. Meu nome é Júlio Perion. O Dr. Maylard se desculpou em não poder acompanhá-lo até a sala de jantar, mas me colocou nessa função. Tudo bem. Me chamo Miguel Fisgon. Prazer. Eu já estou quase pronto. O prazer é todo meu e não há pressa. E então, o que está achando da visita? Estou gostando, mas infelizmente não pude ter contato com o método suave do Dr. Maylard. Mas que pena! Obrigado. O Dr. Maylard disse que apresentava alguns perigos. Quais eram? Nosso método é tão eficaz quanto o anterior, eu diria até melhor. Criação do Maylard também? Na verdade, foi uma adaptação. Parte do sistema deve-se ao famoso Dr. Alcatran, com acréscimos atribuídos ao célebre professor Pedro. Eu me envergonho em dizer que não conheço nada referente à obra desses homens. Então afirmo que deve corrigir essa falta. Os estudos do Dr. Alcatran e do professor Pedro são valiosíssimos. Não tardarei em conhecê-los. Tenho certeza que sim. Todos à mesa. Havia um louco que se achava um bule de fabricação inglesa. Todas as manhãs ele se ilustrava com um tecido. Uma mania muito comum em vários hospícios. Havia um outro no hospital do interior que tinha mania de ser um burro. Foi tratado à base de capim e batia os calcanhares mais ou menos assim.
Por favor, Sr. Botoque, o senhor acaba de estragar as minhas meias com seus pés. 1000 perdões. O mesmo louco do bully, quando mais ousado, também se achava uma garrafa de champanhe. Muito criativo, apesar de um pouco tímido, adorava começar seus discursos com um estouro. Me interesso muito mais por aqueles que imitam animais, mesmo sendo os mais comuns. Havia uma mulher singular. Ela se achava uma rã, coachava num lindo si bemol. Rabbit, 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 rabbit. Por favor, Madame Musló, tenha compostura à mesa, por favor. Vamos servir agora o prato principal. Um realmente muito curioso que conheci se achava um queijo francês. Andava com uma faca e cortava sua coxa em cubos para servir de aperitivo para seus amigos. Já ouviram dizer daquela louca que se achava um peão? Ficava horas rodopiando no salto a senha. Oh, meu perdão! Meu perdão! Não, tranquilo. Muito escandalosa essa mulher. Gostei muito de um caso que eu vi. A louca gostava de se vestir saindo da roupa, assim. Pare já com isso, Eugênia. As coisas mudaram por aqui. Sim, mudaram muito. Calados! Esses loucos não têm descanso. Mesmo sendo tão bem tratados, teimam em querer fugir. Fugir? Lembra quando te disse dos perigos do método suave? Acredita que nessa mesma instituição, certa vez, houve um motim. Os loucos, por ordem de um déspota ensandecido, ajudaram-no a inverter a ordem do lugar. Queria testar uma nova forma de governo nessa instituição experimental. Sob sua liderança, os loucos trancaram os médicos e funcionários e eles mesmos administraram o lugar por um mês. E ninguém notou? Não, porque o próprio administrador do lugar era o fanático. E só deixou entrar no prédio um jovem muito idiota para ameaçá-los.